Shalom, shalom, eu sou Mora Devorah e nós vamos conversar sobre intimidade. Então aqui nós estamos nos munindo de informações para ter a conversa. Então não, esse vídeo não é para você adolescente, é para os adultos e seus pais, sua mãe pode estar assistindo esse vídeo, né? Ouvindo esse áudio e nós vamos começar. No outro vídeo eu mostrei o livro e introduzi esse assunto, falei todas as outras coisas assim muito atuais, né? E agora eu queria fazer a leitura de uma carta de recomendação, acho que é a primeira aqui do livro, que ele traz um assunto muito legal que eu acho importante, antes da gente entrar de fato no livro, né? Falar sobre isso. Eu vou fazer a leitura. Ele é um fundador e diretor médico, e o nome dele é Avraham. Tradicionalmente, existiam assuntos que não eram discutidos nem entre pais e filhos, nem entre professores e alunos. Embora tenha havido certa falta de informações, o sistema pareceu funcionar bem durante muitas gerações. Porém, o que antes funcionou pode não ser adequado nos dias de hoje. A Torá estabelece que, quando Noé desembarcou da arca, ele plantou um vinhedo e ficou embriagado. Como uma pessoa a qual a Torá descreve como um perfeito tzadik se permite embebedar? Os comentaristas explicam que Noé sabia o quanto podia tomar com segurança e, quando saiu da arca, tomou esta quantidade. O que ele não percebeu foi que o mundo não era mais o mesmo. A inundação modificou as coisas e, em um novo mundo, as antigas regras não se aplicam. Eu cresci nas décadas de 30 e 40. Nesses anos, se a imoralidade existia ou não, ela era omitida. Não havia TV mostrando violência e imoralidade tão explícitas e os programas de rádio eram ingênuos. Nada do que hoje a mídia impressa apresenta ousaria ser mostrado naquela época. Hoje em dia, a imoralidade gráfica abunda na internet, telefones celulares, outdoors e caixas de supermercado. Nossas crianças são inundadas com esse material repugnante e seria o cúmulo da falta de bom senso achar que tudo isso não as influencia. Hoje o mundo é diferente e precisamos preparar os nossos filhos para viverem vidas decentes em um ambiente no qual não existem restrições naquilo que vai ser dito, mostrado ou impresso. Não podemos esperar que os métodos do passado possam ser eficazes. A saúde emocional de nossos filhos está em risco. Evitar abordar esses assuntos usando-se da escusa de que não é um tema de sanua, recatado, consiste num erro que entra na categoria de Hassid Choter, um falso rigor. A senhora Sarah Diamond tem sido corajosa o suficiente para confrontar este desafio e fornecer informações essenciais segundo a orientação da Torá. Conversando com seus filhos sobre intimidade, é a leitura obrigatória para pais judeus responsáveis. Então, eu achei que ele trouxe aqui muito interessante. E assim, isso ele escreveu em 2009, 14 de setembro de 2009. E é muito atual, né? Tem muita gente que acha que não é recatado abordar esse assunto, que é falta de tzniut, só que é extremamente necessário. Porque, assim, a 2 cliques, sem precisar assinar nada, sem precisar fazer nenhum cadastro, a sua criança pode assistir algum conteúdo que não é adequado. Então, assim, às vezes, inclusive, quantos pais não relatam que dentro do próprio YouTube Kids isso acontece? E aí tem que ficar ali monitorando, eles colocam dentro de um vídeo grande alguma coisa imprópria. Então, é necessário haver conversa, claro, tudo de acordo com a idade, da forma adequada. Por isso que a minha intenção aqui não é falar com as crianças, sim com os pais, como já expliquei no outro vídeo, mais sobre essa parte, né? E eu achei interessante ele trazer sobre o mundo não ser o mesmo, aquela ideia de que antes havia sim mais pudor e menos formas de acesso, né? Então, para a criança assistir alguma coisa, ela precisaria cavar muito. Hoje em dia, não, é 2 cliques, é sem ela querer, é um anúncio, e ali, pronto, tem uma coisa imprópria. Então, é muito importante a gente entender que esse é um assunto importantíssimo, que a gente tem que se munir de informação para conseguir tratar da maneira correta e proteger os nossos filhos também. Então, também, obviamente, eu imagino que os pais que estão aqui não são do tipo que não prestam atenção, que não tomam cuidado, que deixam os filhos largados com o telefone para o Hashem. Então, é uma preocupação importante, válida. Eu não lembro de ter visto muitas pessoas falando sobre isso, né? No meu algoritmo, algumas professoras já abordam o tema, mas muitos pais não sabem como. A ideia
é te mostrar como. Então, bora lá. Bom, aqui na introdução da autora, né, eu vou pular alguns pedaços, ela vai explicando que ela faz workshop sobre puberdade e a respeito de relacionamentos. E conforme ela vai abordando esse assunto, algumas pessoas, mães, as próprias alunas entram em contato com ela para querer saber da próxima conversa, né? Então, aí ela explica que esse livro é resultado daquelas e de muitas outras conversas que tive com pais e jovens. Não é um livro sobre puberdade em si, existe muitos volumes sobre isso. Então, se você tem dúvida, vai atrás de uma livraria. Eu acho o modo cristão, né, em livrarias cristãs de abordar esse assunto muito interessante. Se houver alguma opção, né, judaica, pode ser até melhor, mas eu acho interessante procurar. Eu lembro que quando eu era mais nova, minha mãe usou um da Eveline Ventura. Não sei se ainda existe, acho que é esse o nome dela, que é só para meninas. E aí ela aborda todos esses temas. Achei ele bem legal, divertido de ser lido, né? Aborda os temas da puberdade para meninas. Eu não sei, para meninas. Eu não tenho indicações para meninos, eu posso procurar. Mas a intenção é da próxima conversa, que no caso é sobre relações conjugais, né? E sim sobre a próxima conversa. Um livro que aborda a curiosidade e a maturidade ao longo do desenvolvimento da criança. Alguns pais podem optar por falar com seus filhos sobre intimidade ao mesmo tempo que conversam a respeito da puberdade. Escolher fazer isso agora, em um ano ou mais tarde, é uma decisão pessoal. Vocês é que melhor conhecem as necessidades e a maturidade de seus filhos. Os filhos necessitam aprender sobre intimidade em um ambiente no qual se sintam seguros para colocar seus questionamentos e tenham confiança de que suas perguntas serão respeitadas e respondidas com sinceridade. Como genitores observantes, vocês devem apresentar não só a informação, mas também os valores da Torá e as atitudes que estão de acordo com tais valores. Como pais, vocês são a fonte de influência mais forte para seus filhos e estão na posição perfeita para engajá-los neste assunto enquanto são crianças, adolescentes e inclusive quando chegam à idade adulta. Embora este livro ofereça orientação, como pais, vocês possuem um melhor entendimento sobre a maturidade de seus filhos, seu momento, assim como a capacidade de passar a mensagem de acordo com essas particularidades. Ou seja, ela vai falar mais sobre isso, mas é muito importante vocês terem isso em mente, gente. Vocês são os mais, assim, os mais para saber o momento certo de falar, o que você vai falar. Então a ideia é munir você, mãe, você, pai, para poder conseguir identificar isso no seu filho e saber o que falar. Então a ideia aqui não é te dizer o momento certo. Beleza? Isso é muito importante, porque hoje em dia até vários livros de educação iniciam falando sobre isso, né? Que tem tanta informação no mercado, tem tanta gente falando sobre isso que os pais estão perdidos. Hoje em dia não se sabe mais hierarquia entre pais e filhos, se confunde. Aconteceu muito com a educação positiva, né? Então, assim, é muito importante entender. Eu não sei se eu falei isso em outros momentos, mas é muito importante entender que todas as teorias que existem sobre educação, porque assim, são muitas. Vocês tiveram acesso a gente sabe, né, um modo anterior, a mãe raiz, que é uma educação um pouquinho mais autoritária, né? E aí também tem uma mescla, né? Todas as mães, assim, eu não concordo que todas as mães foram, né, 100% autoritárias ou 100%, entendeu? Muita gente tentou fazer o contrário, tentou fazer um pouco diferente, eram as informações que tínhamos na época, né? Então fizeram o melhor que puderam, a gente tem noção disso. Mas era uma educação mais complicada. E assim, se a gente. É que eu não quero trazer muitos conteúdos que não tenham 100% a ver com o assunto. Mas quando você estuda sobre como se via a criança até então, gente, sério, as crianças eram mini adultos, eram considerados mini adultos, não só pela sociedade no geral, mas assim, tudo. Achavam que eram mini adultos, mas não, são completamente diferentes. Então, quando a gente passa a estudar de fato o universo infantil, você descobre que existem várias teorias, muitas teorias. Ai, não sei o que lá, gosto da Montessori, gosto desse... Gente, são muitas. Se vocês responsáveis foram ficar estudando todas as teorias, gente, vocês vão ficar biruleibos, entendeu? Não é bom. É bom você, assim, escolhe, dá uma olhada no Mipoque, vai sentindo, vai pedindo para China da sabedoria, vai percebendo o seu filho, vai olhando para o seu filho, vai ali fazer uma coisa personalizada, sabe? Não pense em seguir uma teoria e seguir tudo. Isso não vai dar certo. Viram com a teoria lá da educação positiva, né? Muita gente aplica diferente, aplica errado, não vai estudar afim, vai estudar pra caramba. Gente, pelo amor de Deus.
entende um pouquinho, tem coisas boas em todas elas, mas se vocês forem estudar todas, gente, vocês vão ficar virulento. Isso acontece com a maioria dos pais. Você fica perdido, não sabe qual que é vou seguir, pode bater, não pode, como que pode. Bezerra, podemos abordar esse assunto também. Mas assim, você precisa confiar em você. Você sabe o que vai ser melhor para o seu filho naquele momento. A Shem te deu sabedoria, ajuda dos céus para isso. E peça a ajuda dele também. Obviamente, né? Tem que ter ali aquela parcimônia. A gente, hoje em dia, a criança quebra um copo, já não sai batendo na criança que quebrou um copo. Entende-se que acontece, cair, etc. Ver se a criança está tudo bem, enfim. Então, assim, é muito importante a gente parar para pensar assim, refletir, dar uma estudada assim, mas não dá pra gente ficar atrás de todos os métodos possíveis, porque senão vocês vão, né, surtar e não vão conseguir trazer ali o que o seu filho precisa. O ideal é você, tá bom, vamos, beleza, né, vamos seguir ali orientações médicas, etc. E vamos fazer o que você entende que é o melhor para a sua criança. E nesse caso, principalmente, a gente vai estar aqui trazendo, eu vou estar trazendo conteúdos, vou estar informando vocês e vocês vão vendo o que funciona, o que não funciona, quando que vai funcionar, porque cada criança é única, tá bom? Cada criança é única, assim como cada circunstância é única. Então é muito importante a gente ter isso em mente, tá bom? Achei legal ler esse pedaço também, que ela fala assim: conversar com seus filhos sobre intimidade pode ser uma das mais ricas discussões que vocês já tiveram com eles. Preparem-se para ser francos, atenciosos e compreensivos. Estejam preparados também para lidar com risadinhas e para ficarem ruborizados frente a certas questões. Porque assim, às vezes a gente acha que não sabe nada, já tem algumas, né? Já rola algumas dúvidas. Coincidentemente, eu fui assistir uma série para dar uma descansada, né? Gente, me veio um episódio só sobre esse assunto. É uma série sobre família, de famílias, né? E aí aconteceu uma situação muito legal. Eu vou ver se eu trago assim, um pedacinho para vocês verem no próximo vídeo. Bezerra Hashem, não vou prometer. E assim, é exatamente sobre esse assunto. E até a fala que eu tive de que a 2 cliques a sua criança pode assistir qualquer coisa imprópria veio dessa série, né? Dessa parte da série. Bom, vamos lá. Capítulo 1, sem enrolação mais, né? Capítulo 1. Como posso me preparar para esta conversa? Compreendendo a visão da Torá sobre intimidade física. Contexto. Antes de iniciar a conversa com seus filhos sobre relações maritais, vocês necessitam compreender de que forma a Torá encara a intimidade física. Como regra geral de Rinur, os pais observantes, quando ensinam seus filhos sobre qualquer assunto, mesmo aqueles que não são convencionalmente considerados limudei kodesh, precisam saber fazê-lo através das lentes da Torá. Ou seja, toda vez que você for tratar qualquer assunto com seu filho, tem meio que obrigatoriamente trazer a luz da Torá daquele assunto, sabe? A visão da Torá daquele assunto. É uma forma importante e interessante de você incutir os seus valores, tá bom? Continuando. Quando precisamos Quando enfatizamos a importância de se alimentar de modo saudável e de dormir o tempo suficiente, servindo nós mesmos como modelos para esses comportamentos, nós dizemos aos nossos filhos que Hashem quer que façamos desta maneira para que tenhamos energia suficiente para cumprir suas mitzvot, rezar, estudar e praticar atos de hesed, bondade. Se, rasve shalom, Deus nos livre, ocorre um falecimento ou doença na família, não hesitamos em falar sobre o assunto com nossos filhos sob a luz da Hashgaha, a divina providência sobre o mundo, e seu papel nos eventos que ocorrem ao nosso redor. Da mesma forma, ao discutir assuntos relacionados à intimidade física, nós temos que ser capazes de evocar o nome de Hashem para que os filhos possam entender como a Torá encara o tema e compreender que Hashem desempenha um papel na reprodução. Sim, sim, sim. Muita gente acha que essa parte Hashem não tem nada a ver com isso, é o casal e é isso aí. Mas não, né? Essa é uma forma que, claro, também é para o prazer, mas também é principalmente para gerar uma outra vida. Então é algo que tem uma mão de Hashem naquilo ali. Então, assim, não pode ser uma coisa que a gente fala, não, aqui não existem regras. Tanto que temos as regras de Nidá, temos regras para isso também. Então, assim, é muito importante a gente não ter esse pensamento de que nessa área existem áreas da nossa vida que a Hashem não legisla, que a Hashem não se preocupa. Não, a Hashem se preocupa com absolutamente tudo. Nós temos que ser capazes de transmitir aos nossos filhos que a Hashem participa em cada aspecto das nossas vidas.
Além disso, é muito importante que façamos com que Hashem seja parte dessa conversa, uma vez que vivemos em meio a uma cultura geral que não compartilha da mesma visão de intimidade. Temos de educar os nossos filhos para que eles tenham uma clara compreensão da perspectiva da Torá, em contraste com aquelas do mundo secular, a qual considera a intimidade física como algo privado e sacro. Nós, como pais, devemos transmitir aos nossos filhos a noção de que a intimidade dentro das fronteiras do casamento recebe o aspecto de kedushá, santidade, o que se reflete em termo no qual nos referimos à cerimônia do casamento, que é Kiddushim. A ênfase nesse ponto deve ser forte o suficiente para se contrapor a mensagens que eles recebem da cultura secular e da mídia. Não importa o quão protegido acreditamos que mantemos nossos filhos, não somos capazes de controlar cada minuto de suas experiências. Não há apenas mais informações disponíveis para os nossos filhos atualmente, em comparação de quando nós mesmos estávamos crescendo, como também há mais meios através dos quais ela pode infiltrar-se. Por meio da educação, temos de tentar salvaguardar nossos filhos de absorverem mensagens com as quais judeus observantes da Torá não concordam. Ou seja, assim, não dá para a gente botar a criança ali numa bolha. Então, como que a gente lida com isso? Munindo de informação. Igual a gente me lembrou de uma vez que estava conversando sobre, após assistir aquele livro Menino do Pijama Listrado, e as duas formas de educação, né, elas são as mesmas e diferentes ao mesmo tempo, né? Então, o menino ele gostava de livros de aventura e a menina lia exatamente o que o professor dava. Então, os livros de aventura que ele lia tornava ele um menino mais curioso, mais questionador. Era um livro adequado para a idade, de acordo com o que ele gostava, então ele já tinha essa predisposição de ser questionador, de gostar de brincar, de gostar de histórias. Então, assim, o tipo de educação que você dá, de material que você fornece, tem que ser de acordo com a criança, tem que ser adequado. E, assim, eu acho que há casos e casos, mas sempre acho livros a melhor opção. Então, por quê? Porque eles trazem muita informação. Eu acho que é uma forma muito interessante de trazer conversa, né? Ler o livro, vamos conversar, ler o livro, vamos conversar. Porque a criança tem o seu momento sozinha com aquele livro, né? Claro, dizendo de crianças que já sabem ler. Então ela tem ali a imaginação, ela vai pensando, ela vai lendo, ela vai entendendo, depois ela conversa com você sobre aquilo. São duas formas muito boas, né? Igual quando a gente faz a leitura da Paraxá. A criança faz a leitura, traz as considerações dela, a gente traz as nossas e vamos ali unindo essas informações. Isso é muito interessante. E muito importante a gente ver de acordo com a criança, de acordo com a idade. Por que eu estou batendo tanto nessa tecla? Porque muita gente não sabe, muita gente não faz. Trazer assim de acordo com a idade é o ponto assim, acho que mais importante que tem que estar na nossa cabeça, sabe? E esse ponto também de não querer botar numa bolha, porque assim não tem como. O que você tem que fazer? Munir de informação. E para isso você também tem que estar, né, estudando. Então aqui já vai um tema para você estudar sobre a santidade do casamento, sobre a cerimônia de casamento em si. Então, dá uma olhada sobre. O Rabad é um site muito bom para entender um pouco mais sobre esse assunto, sobre os pormenores da cerimônia de casamento judaico, tá bom? E cada elemento, cada coisinha que acontece no casamento tem uma importância e traz cada vez mais que do chá para o casamento, enfim. Então, assim, é muito importante, né, para esse momento. É muito importante você saber disso, você ter essas informações para te ajudar. Para finalizar esse ponto, continuar a leitura. Temos de educar nossos filhos para que compreendam a perspectiva da Torá a respeito da intimidade, em contraste com mensagens que eles venham absorver da cultura secular. Embora a comunidade sinta uma erosão do chá da intimidade física dentro de uma sociedade mais ampla, este não é um problema contemporâneo. Rebbe Yaakov Melissa, que viveu no início do século XIX, já havia detectado esse problema. Em sua introdução ao Shir HaShirim, Cântico dos Cânticos, ele apresenta uma parábola que descreve um edifício cujas arquitetura e beleza suplantavam as de qualquer outro. Uma foto do edifício foi tirada de forma que refletia todo o seu esplendor, a tal ponto que as pessoas que viram a foto podiam vivenciar toda a sua beleza.
Porém, um homem mau veio e sujou a foto de tal modo que o ato de observar a foto passou a ser desagradável. Desde então, quando as pessoas pensam sobre o edifício ou veem o próprio edifício, vem-lhes à mente a imagem da foto profanada, tornando então o edifício repulsivo. Isso, diz o Rebbe Yaakov Melissa, é o que se tornou a intimidade física, a qual é sagrada e elevada. Então vamos fechar esse primeiro momento. Achei muito interessante essa última história e não vou falar nada, deixar para reflexão de vocês essa última história.